Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você conosco para juntos nós estudarmos mais uma das lições CPAD, Revista de Jovens. Mas se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, faça isso agora, se inscreva em nosso canal ADMP TV, ative o sininho, nós temos muitos programas através desse canal aqui na plataforma do YouTube que edificarão a sua vida. Então, sem demoras, pegue a sua caneta, pegue o seu bloco de anotação, sua Bíblia, sua revista e vamos lá para mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical Revista de Jovens. Vamos? Hoje nós falaremos sobre a lição de número 11, que será lecionada no domingo pela manhã do dia 11 de setembro. E dia 11 de setembro nós celebramos e juntos comemoramos o Dia Nacional de Missões. E a CPAD, sabendo disso e pensando nisso, envolveu a lição de número 11 nessa temática, sobre missões, sobre a importância de termos um coração missionário. É isso mesmo. O slogan que muitas vezes é usado em cultos missionários é: no coração de Deus está as missões, ou missões está no coração de Deus. Eu concordo com essa frase plenamente, com essa afirmação de forma convicta, mas eu também digo que missões está no coração de todo aquele que é um discípulo de Jesus, de todo aquele que segue Jesus e de todo aquele que tem Jesus como exemplo. E você já sabe, a nossa revista, a temática dessa revista que nós estamos estudando e juntos aprendendo, fala sobre isso, a importância de nós sermos imitadores, discípulos, seguidores de Cristo. Então eu digo, se você, se eu somos um seguidor de Cristo, nós devemos ter em nosso coração a importância de fazer missões, de vivermos a obra missionária de forma intensa, porque todos nós somos chamados para frutificar. E falando nisso, esse é o tema da lição de número 11. Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. O texto principal nos diz assim, olha, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O resumo da lição diz assim, somente através de uma comunhão verdadeira com Jesus podemos frutificar no reino de Deus. Olha, deixa eu abrir um parênteses, se você ainda não tem de forma clara o que é o reino de Deus, eu proponho para que você pause esse vídeo por um instante, procure as lições de jovens anteriores ainda dessa revista, que vai trazer o tema sobre o reino de Deus. Assista, e quando esse tema, esse assunto ficar de maneira clara na sua mente, então você volte para essa lição, para essa aula, e você então terá um entendimento bem melhor do que nós falaremos aqui a partir de agora. O texto bíblico está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreve João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo de número 4. Bom, mas antes de nós lermos juntos esses 4 versículos, eu gostaria de propor algo muito interessante para você. Você que nos acompanha aqui nos subsídios da Escola Bíblica Dominical da Revista de Jovens, você já sabe que normalmente a gente vai seguindo um padrão, a introdução, o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico, e em cada tópico a gente vai pausando e a gente vai trazendo minúcias sobre cada subtópico, sobre cada tópico e vamos conversando e ao decorrer da aula nós vamos passando pelo tópico primeiro, pelo tópico segundo, pelo tópico terceiro e concluímos a aula. Porém, hoje, eu gostaria de apresentar os tópicos e os subtópicos para você. Quando nós apresentarmos esses tópicos, esses subtópicos, nós começaremos a ver
especificamente sobre o capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo escreve João. Porque assim, acredito que hoje, a proposta é para o subsídio de hoje. Ficará de uma maneira mais clara esse subsídio. Dará para você entender de uma maneira mais objetiva. Não que a forma que a revista propõe para nós não seja clara e não seja objetiva. Mas creio eu que para um subsídio da Escola Bíblica Dominical, essa seja a melhor forma para a lição de hoje. Combinado? Então aqui nós podemos ver os tópicos que nós abordaremos a partir deste momento. Em todo momento que nós falaremos, nós abordaremos esses tópicos que serão apresentados agora e esses subtópicos. Então fique bastante atento à proposta que eu trouxe para você, estudante da Escola Bíblica Dominical. O primeiro tópico diz sobre a imagem da vinha. E aqui estão os subtópicos que nós falaremos a partir desta aula, desse subsídio. O segundo tópico nos fala sobre os princípios da comunhão. E também aqui eu apresento para vocês os subtópicos que nós veremos durante essa aula. O terceiro tópico tem como título os impactos da comunhão. E aqui, de igual forma dos anteriores, eu passo para vocês os subtópicos que nós falaremos aqui nesse subsídio. Mas antes de nós começarmos então a falarmos sobre o Evangelho de João, capítulo 15, especificamente, eu gostaria que nós lêssemos juntos. Tiago, nós não vamos falar sobre o capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo escreve João? Sim. Então vamos ler junto? Concordo com você. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler esses 5 versículos. Olha, preste atenção, porque hoje eu tenho certeza que Deus falará muito aos nossos corações e sairemos daqui edificados pelo ensino da palavra de Deus através da EBD. Olha, João capítulo 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira. Essas são as palavras de Jesus. Lembre-se disso. Em algumas Bíblias está até grifado de vermelho, significando que são as palavras de Jesus nos evangelhos. Repito, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E o versículo 5, que é o texto principal, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nós precisamos entender que a figura simbólica da vinha é empregada com frequência nas páginas do Antigo Testamento, dos registros veterotestamentários. Ou seja, quando Jesus está em seus últimos ensinamentos, que é o caso do capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo escreve João, Jesus está falando sobre a imagem de uma vinha, que é o primeiro tópico da nossa revista, a imagem da vinha. Jesus está falando sobre a vinha, sobre o vinhateiro. E todos aqueles que estão ouvindo esse ensinamento de Jesus, que está envolvendo com a imagem da vinha, está entendendo, principalmente os seus discípulos, porque eles entendiam, eles já viam com frequência a respeito da videira, a respeito da vinha, a respeito do vinhateiro, do agricultor. Então eles estão familiarizados com esse ambiente e com essa figura de linguagem que Jesus está utilizando. Eu repito, esse é um dos últimos ensinamentos de Jesus. Então preste atenção nesse ensinamento que traz para nós a importância de nós frutificarmos. Porque como crentes somos em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo, uma vez habitando em nós, ele faz que Cristo seja conhecido através das nossas vidas. Paulo fala sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número
6, no versículo de número 19, o apóstolo Paulo vai dizendo assim, ó: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Aí o versículo 20, Paulo vem dizendo: porque vós foste comprado por um alto preço, por um bom preço. Por isso glorificai o vosso Deus no corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que Paulo está dizendo é: uma vez que nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, lembra que ele começa o versículo 1 dizendo: eu sou a videira verdadeira. Se nós somos as varas que fomos enxertados em Jesus, nós temos a necessidade e nós temos a incumbência de frutificarmos através da ação do Espírito Santo em nós. Porque Jesus vai dizer nos capítulos que seguem, o capítulo 16, que ele iria para o Pai, mas ele enviaria um Consolador, que estaria conosco, Paráclitos, que estaria do nosso lado. E Paulo vai dizer ainda mais que ele habita dentro de nós para fazer Cristo conhecido através da nossa vida. Mas para que possamos dar frutos, é necessário que haja uma comunhão, que haja uma interdependência entre nós e Jesus Cristo. Deixa eu trazer isso para a imagem da vinha. É necessário que haja uma interdependência entre o tronco, que é a videira verdadeira, que é Jesus Cristo, e os seus ramos, que somos nós, as varas que foram enxertadas na videira verdadeira. Eu digo e anote aí, pelo amor de Deus, não há vida fora de Jesus. Porque se eu quebro a vara, se eu quebro o tronco que está na videira, que está no tronco, se eu quebro a vara, se eu quebro o ramo e tiro ela da origem, da árvore de origem, aquele ramo não vai sobreviver. Aquela vara não vai sobreviver, porque ela só recebia vida por causa do ligamento, por causa da interdependência que o ramo, que a vara tinha com o tronco principal, com a videira, com Jesus Cristo. É por isso que nenhum crente, ele sobrevive longe da presença de Deus. Oh, glória! É por isso que nenhum crente, nenhuma vara que foi enxertada na videira verdadeira sobrevive sem estar em comunhão com Jesus Cristo, sem estar em comunhão com a videira verdadeira, porque é do tronco original que os ramos são alimentados, que os ramos são hidratados. É por isso que eu repito mais uma vez, não há vida fora de Jesus. Escreva isso, diga para os seus alunos, não há vida fora de Jesus. A qualquer pessoa que pensa que pode viver longe de Jesus, é como uma vara que está sendo arrancada da videira, é como o ramo que está sendo arrancado da árvore. Ele perecerá e não sobreviverá. Mas eu digo para você, Tiago, quais são os tipos de produção espiritual? Se nós somos os ramos, as varas, que está enxertado em Jesus Cristo, quais são os tipos de produção espiritual? Ora, eu digo para você o primeiro tipo. O primeiro tipo é aquele que não dá fruto. São pessoas que estão enxertadas na videira, mas que não produzem frutos. Nós vemos isso no versículo 2. Mas nós também temos no próprio versículo 2 o segundo tipo, que é aqueles que dão fruto. Ainda no versículo 2, nós temos o terceiro tipo de vara, o terceiro tipo de ramo que está enxertado na oliveira, na videira, melhor dizendo. Estou lembrando daquele hino, né? Oliveira verdadeira, por isso que eu estou confundindo aqui. Mas olha, aquele que está enxertado na videira. Então nós temos o primeiro tipo, o segundo tipo e o terceiro tipo é aquele que dá mais fruto ainda.
E o quarto e último tipo é aquele que dá muito fruto, como nós vemos no versículo de número 5. Mas tem uma observação que eu gostaria de perceber com você, que toda vez que no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5, que fala sobre frutos, sobre a necessidade, a importância de darmos fruto, a palavra fruto está no singular e não no plural. Guarda essa informação. Daqui a pouco nós vamos para as palavras paulinas, exatamente no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, e nós vamos entender o porquê a palavra fruto aparece no singular e não no plural, certo? Mas a pergunta que surge para nós, ela é muito simples. Qual o princípio da frutificação? Tiago, eu já entendi que Jesus está usando uma linguagem da vinha, do vinhateiro, do agricultor. Entendi sobre isso. Entendi que se nós somos as varas, Cristo é a videira verdadeira, como ele mesmo disse. Eu sou a videira verdadeira. Tiago, mas olha aqui, qual o princípio da frutificação? Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 11, e eu gostaria de ler com vocês, isso é extremamente importante. Preste atenção, esses estudos que eu peguei para formar essa proposta de subsídio hoje, eu peguei dos estudos de Chaplin, comentário bíblico, e também os comentários bíblicos do pastor Antônio Gilberto, grande teólogo que nós tivemos na nação brasileira e que hoje dorme no Senhor. Então pega a sua Bíblia e abre em Gênesis capítulo 1, versículo 11, diz assim: E disse Deus, olha, estou falando de Gênesis, o princípio. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, grava isso, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie. Então eu digo para você, eu comungo com você dessa ideia, que toda árvore ela dá fruto segundo a sua espécie. E não é diferente na frutificação espiritual. Porque na frutificação espiritual, ela segue a mesma regra. Toda árvore, ela produz fruto segundo a sua espécie. Se a árvore é má, o fruto será mau. Mas se a árvore é boa, o fruto será bom, porque cada árvore produz fruto segundo a sua espécie. Então, cá entre nós, vamos pensar juntos. Existe a possibilidade de alguém estar enxertado em Cristo e produzir maus frutos? Tem como alguém estar na videira verdadeira e produzir frutos ou fruto que não é para a glória de Deus? Eu tenho certeza que você você respondeu que não tem como, porque verdadeiramente não tem a probabilidade de alguém que está em Cristo produzir frutos maus e que não glorificam a Deus. Não tem jeito. Por isso que eu repito para você, cada árvore produz fruto segundo a sua espécie. João Batista, ele vem trazendo algo tão importante e pregou para os seus discípulos sobre os primeiros frutos que um convertido em Cristo deve ter. João Batista, ele vai dizendo que aquele que converte a Cristo e aquele que é enxertado na videira verdadeira, ele tem que ter primeiramente os frutos de arrependimento. Nós vemos isso em Mateus capítulo 3, versículo 8. João Batista vai dizer assim, ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando algumas pessoas chegam até João Batista, os soldados, a multidão, algumas classes, alguns grupos de pessoas, e perguntam o que faremos, João Batista vem dizendo, vocês precisam frutificar. E os primeiros frutos daquele que confessa a Cristo, daquele que converte a Cristo, daquele que é enxertado na videira verdadeira, são frutos dignos de arrependimento. Mas esses foram os frutos que João Batista trouxe em evidência para os seus discípulos.
Só que Jesus, ele vai trazer também, enfatizar a necessidade de todo seguidor seu produzir fruto com abundância. Tiago, então aqui vai surgir outra pergunta. A pergunta é, mas de que tipo de fruto Jesus está falando? A resposta é simples. A resposta se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito desenvolve no crente um caráter semelhante ao de Cristo. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, o texto vai dizer assim, olha, mas o fruto, tá percebendo que está no singular? Lembra que nós falamos sobre isso? Não aparece no plural, aparece no singular, porque é um fruto que se divide em muitos outros frutos. Eu lembro que quando eu participava da salinha das crianças, o professor me ensinou algo que eu nunca esqueci. Ele apresenta a imagem de uma laranja. E que ele fala, perceba que a laranja é um fruto, é uma linguagem para que nós, crianças, pudéssemos entender naquela época. E ele abre aquela laranja, descasca aquela laranja, corta a laranja pelo meio e mostra que existem vários gomos naquela laranja. A ideia aqui é a mesma, é um fruto, mas que se divide em vários gomos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer o gomo do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão, da temperança e assim sucessivamente. Então é sobre esse fruto que o apóstolo Paulo está dizendo e que Jesus Cristo está dizendo que cada vara que está enxertada nele deve produzir o fruto do amor, da longanimidade, da benignidade, todos esses que eu falei aqui. Por quê? Eu repito para você, porque o Espírito Santo, ele desenvolve no crente um caráter semelhante ao de Cristo. O fruto não é para mostrar que você faz, mas é para mostrar que você é. Porque a verdadeira vida no cristianismo, ela não é pautada no que fazemos, mas no que somos de verdade. Não, eu vou dizer isso de novo. Eu senti graça aqui, irmãos. Eu senti Deus falando conosco nesta aula, como em todas as demais aulas. Eu repito, a vida cristã não é pautada naquilo que fazemos, mas naquilo que somos de verdade. E o fruto em que Cristo, ele enfatiza a necessidade de produzirmos, não é um fruto para fazermos, mas é um fruto para sermos nele, para que o caráter de Cristo se aperfeiçoe na nossa vida. Olha, quando o crente se submete a Jesus, ele está rejeitando os prazeres e o desejo da carne. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer ainda em Gálatas capítulo 5. Olha o versículo de número 19, olha. Porque as obras da carne, olha o que Paulo vai dizer, são manifestas, as quais são, aí ele vai dizer, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então as pessoas que estão como varas, mas na árvore da maldade, na árvore dos desejos carnais, na árvore dos prazeres humanos, eles produzem esses frutos. A prostituição, a impureza, a lascívia e todos esses que eu acabei de citar. Mas aqueles que estão enxertados na videira verdadeira, diz o texto, que eles produzem o fruto do Espírito. Aí diz o amor, a paz, a longanimidade. Não tem como você escrever um glória a Deus aí? Tem como você dar aleluia a quem é de direito? Aproveita, deixa seu like. Se você ainda não deixou seu like, a sua curtida nessa aula, deixa seu like agora, o seu comentário agora. Porque nós estamos entendendo que toda árvore produz frutos segundo a sua espécie. E estando nós em Jesus, que é a videira verdadeira, nós produziremos o fruto do Espírito, que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22.
É por isso que aquele que se submete a Cristo, ele rejeita os prazeres, os desejos carnais, que é a prostituição, a lascívia, o adultério e assim por diante. Ele passa a ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Eu repito a palavra do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, versículo 19, que o Espírito Santo, ele faz o nosso corpo templo, ele habita em nós, direcionado por Deus e para glorificar a Deus. E quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, o qual faz do crente um solo fértil e um solo frutífero, um ramo, uma vara frutífera, mediante ao Espírito Santo e a força que o tronco principal, que é a videira verdadeira, que é Jesus, ele dá para nós que somos varas. Nós temos duas características. A primeira, daquele que anda mediante ao Espírito Santo e a sua força, e a nutrição do tronco principal, que é Jesus, é que ele anda segundo o Espírito e não segundo os desejos e prazeres carnais. O apóstolo Paulo vai chamar isso de obras da carne. E a segunda característica daquele que tem a nutrição do tronco original da videira verdadeira é que ele frutifica em Cristo naturalmente. Ele não força. Porque se força é porque não está verdadeiramente enxertado. É naturalmente. Olha o que vai dizer Romanos, capítulo de número 8. Tá com a sua Bíblia, irmão? Escola dominical é Bíblia. É por isso que eu amo tanto os ensinos da escola dominical. Aí o texto vai dizer assim, olha, Romanos 8, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então ele frutifica, ele anda segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem à verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que não estão enxertados na videira verdadeira não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque não está enxertado na videira verdadeira. Aí o versículo 10 diz, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, que nos traz tantos ensinamentos. E olha, tem uma coisa que nós precisamos compreender. A pergunta é, Tiago, como somos conhecidos então? E eu digo para você, nós somos conhecidos pelos frutos que nós produzimos. Jesus vai dizer no capítulo 7 de Mateus, e eu insisto em ler com você, Mateus capítulo 7, versículo de número 16, diz assim, olha, por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas no espinheiro, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, Jesus ele alertou no capítulo 24 de Mateus que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. E esses falsos profetas, eles fariam até maravilhas, prodígios, coisas extraordinárias, mas ainda assim seriam falsos profetas. E eu escrevo aqui, alguns podem enganar a muitos pelos dons de maravilhas que possuem, podem. E você sabe que nós estamos vivendo essa fase. Mas nunca conseguirão falsificar o fruto. Eles podem enganar pelo dom, mas ninguém consegue enganar pelo fruto, porque só frutifica bom fruto quando está enxertado na videira que é Jesus. Oh, glória a Deus! Pois o fruto do Espírito é a marca daqueles que possuem
comunhão com o Senhor Jesus e jamais poderão ser imitados. O fruto do Espírito é a marca daqueles que possuem uma comunhão, interdependência da vara e do tronco original, que é a videira verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem enganar pela forma que fazem, pelo jeito que falam, pela maneira que há, mas não podem nos enganar pelo fruto. É por isso, irmão, que antes de você confiar em alguém, observe os frutos. Mateus 7, versículo 20. Pois os conhecereis pelos frutos. Na verdade, o texto vai dizer, portanto, pelos frutos os conhecereis. Mas eu passo aqui um slide para você, e esse slide vai dizer 4 lições da frutificação espiritual do crente. Então perceba que nós estamos dentro de todos os tópicos. Tópico 1º, 2º, 3º que nós vemos e os subtópicos. Mas é claro que eu estou trazendo de forma muito sucinta, mas ao mesmo tempo de forma clara para você entender todo esse contexto da vinha, do vinhateiro, da videira, para você compreender melhor esse subsídio teológico, ou esse subsídio da escola bíblica dominical, para você ter substância, para você lecionar esta aula. 4 lições da frutificação espiritual do crente. A primeira lição, todo fruto revela a sua árvore de origem. Como seguidores, devemos refletir a imagem e semelhança de Cristo em nós. Somos a Bíblia que muitas pessoas lerão. Quando nós frutificarmos, os nossos frutos, ou nosso fruto, deverá revelar a árvore de origem. E deixa eu perguntar, o seu fruto tem revelado qual árvore? A videira verdadeira? Ou a árvore da obra da carne? Pense sobre isso. Olhe para você mesmo. A Bíblia diz, palavras do apóstolo Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se você. Eu preciso me examinar. Será que o meu fruto está revelando a minha árvore de origem, que é a videira verdadeira? A segunda lição é evidenciar o discipulado. Jesus ensinou que devemos dar muito fruto, a fim de confirmarmos que somos seus discípulos. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 15 do Evangelho de João, que é o nosso texto base hoje. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, a segunda lição é evidenciar o discipulado. O fruto vem para dizer que nós somos discípulos de Cristo. Cada um dá o que recebe. Se nós recebemos da videira verdadeira, produziremos o fruto para evidenciar que nós somos imitadores, que nós somos seguidores. Não. Irmão, eu fico com vontade de dar glória aqui. Eu sou assim, você já me conhece. A terceira lição é abençoar outras pessoas. A manifestação do fruto abençoa os ímpios que nos cercam e também os crentes que veem a evidência do fruto espiritual em nós. Nós somos chamados para abençoar pessoas. Lembra quando Jesus vai chamar os seus discípulos que estavam naquela embarcação? Jesus fala, jogue a rede novamente. Outra vez eles jogam. E quando eles jogam, eles pegam muitos peixes. E Jesus percebe que tem alguns barcos ali. Em volta daquele barco dos discípulos, os barcos se achegam e começam a ajudar os discípulos com aquela rede que se tornara pesada. E por fim, Jesus diz, agora abandone tudo. Eu te abençoei, agora dá a sua bênção para abençoar pessoas. Reparta da bênção que eu lhe dei para abençoar outras vidas. Porque tudo que Deus nos dá é para abençoar pessoas. É para sermos canais de bênçãos para outras pessoas. É por isso que o samaritano passa a parábola do bom samaritano, lembra? Passa um sacerdote, não faz nada. Passa um levita, não faz nada, eles passam de largo, mas quando o samaritano vem, ele é o único que tem um animal.
E ele coloca aquele ferido sobre a sua cavalgadura. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus só te dará um animal, e perceba com o animal, eu estou dizendo, até bens materiais, se essa cavalgadura, se esse animal for usado para abençoar outras vidas. Então não se engane. Deus não te dá um carro para você se vangloriar. Deus te dá um carro para que esse carro seja usado para a glória dele, para a honra dele, para abençoar pessoas, para sarar pessoas, para ser carro, para ajudar pessoas, para levar cesta básica, fazer visita. Esse é o carro do crente. A nossa vida, ela é para a glória de Deus. Aquele que não dá fruto não tem sentido. Lembra da figueira estéril? O texto vai dizer, Mateus capítulo 21, versículo 18, e de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Porque o que Jesus estava procurando naquela figueira não era a aparência das folhas, mas era o fruto, porque fruto fala de caráter. O que Jesus procura em mim, em você, não é a aparência das folhas bonitas, ilustradas e que dão brilho por causa do sol. O que Jesus está procurando na figueira da minha vida e na figueira da sua vida é o fruto, que fala de caráter, que fala de Cristo em nós e habitando através e dentro de nós. E passando a ser reconhecido através das nossas vidas. Cuidado, porque aquele que não tem fruto, mas tem somente aparência, se secará imediatamente. E a própria palavra lançada é de Jesus. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Eu pergunto para você, quando as pessoas olham para você, quando Jesus olha para você, Jesus ele vê folhas apenas ou vê fruto? Forte, não? A quarta lição é glorificar a Deus. Nós já lemos o versículo 8. Para que glorifiquemos a Deus com a nossa vida. É isso que vai falar Mateus capítulo 5, versículo de número 16, olha que coisa linda. Capítulo 5, versículo 16 diz assim, olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem, não a você, não a mim, não a igreja, mas glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. O nosso fruto não é para a nossa glória. O fruto que produzimos é para a glória do Pai, é para a glória da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Mas uma pergunta surge, essa pergunta é muito forte. É o que fala o tópico 1º, 2º, 3º dessa lição. Cortados ou podados? Porque o capítulo vai dizer, o capítulo de número 15 do Evangelho de Jesus, segundo escreve João, no versículo de número 2, que toda vara que não dá fruto, atira. Tem versões que diz, é cortada. Porém, é limpa toda aquela que dá fruto. Quando fala de limpeza, fala de podar. Fala de ser podado para gerar mais fruto ainda. Aí eu pergunto, cortados ou podados? E eu digo para você, olha para cá, redobre a sua atenção. Se está fazendo alguma coisa, pare agora. No reino dos céus não há espaço para improdutivos, pois a missão de proclamação do evangelho é enorme e a necessidade de colaboração com o plano de Deus é contínua. Nós cristãos fomos chamados para frutificar. E aquele que não frutifica, como diz o versículo 2, aquela vara que está em Cristo, mas que não dá fruto, ela é cortada. Mas aquela que dá fruto é podada para que dê mais fruto ainda.
Os cristãos produtivos e sadios, em algum momento das suas vidas, precisarão passar por uma poda, uma limpeza espiritual, para que o próximo ciclo de frutificação, na próxima missão para o reino de Deus, eles sejam ainda mais produtivos, ricos em dons, talentos e ministérios. É por isso que o texto vai dizer assim, olha, e podada ou e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí o versículo 3 vem dizendo, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o que nos poda, o que nos limpa é a palavra dele. Oh, isso me traz felicidade. O Altíssimo, como bom agricultor e Pai, nos poda pela exortação da palavra. É por isso que precisamos ir para a escola dominical, é por isso que precisamos participar do culto de ensino da nossa igreja, porque tem momentos que nós estamos, errando, crescendo torto, crescendo assim, crescendo da forma que lá. E Deus usa o pastor, o pregador, o missionário, o cantor. Deus usa os seus servos e nos exorta através da sua palavra. E quando Cristo nos exorta através da sua palavra, nós somos podados, não para sermos jogados fora, mas para produzirmos ainda mais frutos para a glória dele. Quantas vezes viemos ao culto de ensino e Deus fala conosco, que nós sentimos na nossa alma, no profundo do nosso espírito, é Deus dizendo, eu estou te podando, eu estou te podando, eu estou te podando, não para você se perder, mas para você frutificar mais, ser uma bênção, para a glória do meu nome, para a glória do meu Pai. É o que Jesus está fazendo conosco. É por isso que 2ª carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diz, pregue dentro e fora de tempo, exortando em toda a doutrina. É por isso que precisamos estar no culto, congregarmos, sermos membros ativos de nossa igreja, estarmos sentados para ouvir, porque ninguém está apto para levantar para falar, a não ser que se assentara para ouvir. Eu digo uma frase aqui, escreva esta frase aí. Se quiser escrever nos comentários para você não esquecer. É melhor ser podado para crescer do que ser cortado para se perder. Não, eu falo de novo. Escrevam glória a Deus aí depois dessa. É melhor ser podado para crescer do que ser cortado para se perder. Tem hora que Deus vai nos podar. Tem hora que Deus vai tirar algumas coisas da nossa vida. Tem hora que Deus vai cortar suas varas. E não se engane, porque Deus usa a sua tesoura, a sua poda, muitas das vezes é pelas provas, é pelas lutas que passamos, é pelos vales que enfrentamos, as covas que entramos, as fornalhas que passeamos. Mas tudo isso não é porque Deus não te ama, pelo contrário. É porque o bom agricultor, Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. O bom agricultor está interessado que você produza ainda mais para a glória dele. Que você produza ainda mais para a glória e honra do Pai. Olha, e eu termino e concluo esta aula, esse subsídio, dizendo para você, a vocação cristã tem um propósito, nossa ligação com Jesus. Eu repito o que eu disse lá no começo e que a lição vai ser enfática. Eu repito novamente para você. Não tem como nós frutificarmos se nós não tivermos a ligação de vara que somos com a videira verdadeira. Nós precisamos ter uma ligação, isso é comunhão. Precisamos orar. Irmãos, só orando como Zacarias, na velhice, mas tendo uma vida de oração, frutificou. Isabel já era velha, velha no sentido de experiente, avançada de idade. Zacarias já era experiente no sentido de avançado de idade, mas eles tinham vida de oração. E todo aquele que tem, glória, todo aquele que tem ligação sendo vara com o tronco da videira verdadeira, ele produz em
todas as épocas do ano. Ele produz em todas as idades, quando é criança, na adolescência, na juventude, no período adulto, na velhice. Ele produz, porque aquele que ora e tem ligação como vara com a videira verdadeira, ele produz, ele tem oração, ele tem comunhão, ele tem relacionamento. É necessário nós termos ligação, interdependência da vara, que somos nós, com a videira verdadeira, que é Jesus. E eu continuo concluindo. Tal comunhão tem como finalidade restaurar nosso estado eterno que foi perdido com a desobediência no Éden. Há muito potencial em nós, dons, talentos e ministérios que nos foi dado para realizarmos grandes obras para Deus. Vivamos então para servir o reino. Lembra, aquela árvore que está na beira do caminho, que às vezes você passa e colhe um fruto, ela está ali, ela tem um propósito, abençoar pessoas. Você tem um propósito no seu trabalho, você tem um propósito na sua família, você tem um propósito na sua casa, e você tem um propósito na sua igreja. E o seu propósito é ser como aquela árvore na beira, na calçada, que muitos vão e pegam os seus frutos. O seu propósito é abençoar vidas. Você crê nisso? Se você crê, escreva algo no comentário e Deus te continuará abençoando você e a sua casa. Aqui está o meu Instagram. Se você ainda não me segue, siga lá, Thiago com TH _ Mana. E eu sempre posto quando as lições da Escola Bíblica Dominical são colocadas no nosso canal e vão ao ar. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. É uma alegria ter você conosco e juntos vamos até o final dessa revista e continuaremos propagando o ensino da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.